Graça e paz, meus queridos, que Deus abençoe você poderosamente, que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero falar para você agora de alguns homens, mas eu quero falar para você o homem mais rico que existiu. Se eu fizesse essa pergunta para você, o que vinha na sua cabeça na hora? Você ia pensar que era Salomão. Salomão sendo o homem mais rico que existiu. Mas esse riqueza, você está falando no contexto do nosso tempo. Se você retroceder um pouco mais a Bíblia, você vai encontrar um homem que também era muito rico, que o nome dele era Jó. Se você retroceder um pouco, você vai ver Abraão, que era um homem muito rico. E depois nós temos dois aqui concorrentes. Esses dois homens foram os dois homens mais ricos que existiram, mas um sobressaiu. O homem mais rico que existiu primeiro na terra foi Adão, porque tudo era dele e ele que colocou o nome, ele patenteou tudo na terra. Só que ele acabou perdendo tudo isso. Então vai surgir um segundo homem mais rico que existiu e que ele ficou depois catalogado como o homem mais rico de todos os tempos. Estou falando para você de Noé. Enquanto Adão tinha um paraíso, um Éden, mesmo que ele estava sobre todo mundo, Deus vai dar todo o globo terrestre para Noé. Agora olha que interessante. Para esses dois homens, sendo para mim, ao meu ver, sendo Noé o herdeiro de todo mundo, o homem mais rico, esses dois homens Deus deu um comando. E o comando de Deus foi: multiplicai, frutificai, sede fecundo, enchei a terra. Isso é tão tremendo, tão valioso, que para que você possa ser reconhecido e crescer, você tem que fazer essas duas coisas. Você tem que frutificar, que é ser fecundo, e multiplicar. Tem muitas plantas que ela pode até crescer, mas ela não multiplica. Ela fica só nela. Tem plantas que elas não criam, não cria frutos, não cria sementes. Deus não fez nada estéril. Deus fez sempre alguém para se enriquecer e prosperar. Quando Deus estava dizendo assim, para que o homem não cruzasse a égua com o jumento, porque ele sabia que o fruto disso ia nascer a mula, que é a fêmea de um burro. A mula em si, ela é estéril. Por isso, o cruzamento dessa semente nasceu um animal que ela não gera filhos. Então, tudo que Deus criou na terra foi para multiplicar. Tudo que Deus fez na terra foi para que enriquecesse. Tudo que Deus fez na terra foi para encher a terra. Então, Noé, ele se torna o homem mais rico. Por quê? Porque ele perdeu tudo e ganhou tudo. Ou melhor, ele perdeu o que tinha e ganhou tudo. Enquanto Adão, ele perdeu tudo e não ganhou nada. Porque aquilo que Adão ganha fora do jardim não se compara com aquilo que ele perdeu dentro do jardim. E aquilo que Noé ganhou depois do dilúvio não se compara ao que ele perdeu antes do dilúvio. Então, para mim, Noé é o homem mais rico que existiu de todos os tempos. Porque todo o ouro passou a ser de Noé. Toda a terra passou a ser de Noé. Tudo que estava na terra era dele. Todas as árvores, todos os animais, inclusive todos os animais do mundo, ficou dentro da arca. E era de Noé. Então Noé, ele era o homem mais rico que já existiu nessa terra. Agora, o que esse homem fez que se tornou tão rico? Ele ouviu a voz de Deus, obedeceu o comando de Deus e fez a obra que Deus mandou. Muitas pessoas não se enriquecem, muita pessoa não prospera, porque primeiro não ouve a voz de Deus. Quando vai na igreja, ele sabe que Deus está falando, ele não pratica o que Deus mandou. Então, quando a bênção chega, ele não está preparado. Você quer enriquecer? Você quer prosperar? Faça os passos que Noé fez. Ouça a voz de Deus e segue exatamente o mandamento de Deus. E a bênção de Deus vai te acompanhar. Deus não abençoa e não prospera ninguém que está fora do seu propósito. O propósito de Deus é que você seja dia após dia mais firme na presença dele e também
Seja dia após dia generoso com aquilo que ele dá. Noé, ele não fez em secreto aquilo que Deus deu a ele. Noé fez com que todos ouvissem, porque ele era pregoeiro de justiça. Ele está chamado dentro dos heróis da fé, porque ele ouviu Deus. Então, quando você ouve Deus, quando você coloca em prática o que ele manda, quando você confia literalmente no Senhor, você pode ter certeza que você vai prosperar de uma maneira extraordinária. Nenhum outro homem da terra pode se comparar a Noé. Deus um dia vai falar algo em Ezequiel, que ainda que se Noé, se Jó e Daniel tivesse diante dele, se esses homens estivessem diante dele, ele não o destruiria por causa da justiça. Esses homens foram íntegros, retos diante de Deus. Mas de todos que passaram na terra, o mais top, o mais rico que já viveu de todos os tempos, foi Noé, que conseguiu largar o mundo, entrar na arca, salvar a família e conquistar todo o globo terrestre. Então acredite, Noé, o homem mais rico que existiu. Que Deus abençoe a tua vida. Só pegar os exemplos dele e fazer o mesmo e prosperar. Talvez o mundo não será seu, mas quem sabe você não saiba salvar pelo menos a sua família. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.